Sua vida é dominada pelo Espírito Santo ou pelos seus pecados? Depois da vinheta, nós vamos falar um pouco mais sobre isso em mais um dos mandamentos de Jesus. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Vinícius e no vídeo de hoje eu quero falar sobre mais um dos mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra. Para isso, estaremos fazendo leitura de uma passagem que encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11, em que a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. O versículo que fizemos leitura faz parte da passagem que fala sobre a mulher adúltera. É uma passagem bastante conhecida em que um grupo de homens leva uma mulher que foi flagrada em adultério até Jesus e diz a Cristo que a lei de Moisés ordena que tal mulher seja apedrejada. E Jesus contorna a situação dizendo que quem não tem nenhum pecado deve atirar a primeira pedra. Ao final da passagem nós vemos Jesus sozinho com aquela mulher, pois ninguém a condenou pelo fato de todos terem pecado. Jesus afirma que ele também não condenaria aquela mulher, mas ordena que ela não peque mais. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre nós não pecarmos. Primeiramente, é necessário nós entendermos o que é o pecado, afinal de contas. E se nós fizermos uma leitura minuciosa sobre isso na palavra de Deus, nós perceberemos que pecar é ir contra aquilo que Deus nos ordena. E o primeiro casal, Adão e Eva, que viveram no Jardim do Éden, são um exemplo claro disso. A Bíblia diz que Deus ordenou a eles que não deveriam comer da árvore do fruto proibido. E foi justamente isso que eles fizeram. Ao desobedecer à lei de Deus, eles cometeram um pecado. E a partir disso, o pecado foi introduzido no mundo em que nós vivemos hoje. Além disso, a Bíblia afirma no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 2, que são as nossas iniquidades e os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, além de ser um ato de rebeldia contra uma ordem do Senhor, a consequência do pecado é que ele nos afasta do nosso Criador, do nosso Pai eterno. E isso também pode ser visto a partir de Adão e Eva, que, ao comerem do fruto proibido, foram expulsos do Jardim do Éden e não tiveram acesso à presença de Deus. Neste sentido, o apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e precisam da glória de Deus. É claro que o pecado fez uma separação entre a humanidade e o Senhor, mas Deus encontrou uma maneira de fazer com que essa separação fosse desfeita, através do sacrifício do seu Filho Jesus. No entanto, é necessário que, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus, nós venhamos a ter uma mudança de vida. O pecado não pode mais fazer parte do nosso dia a dia. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, afirma que aquele que vive pecando procede do diabo. Portanto,
Se nós desejamos verdadeiramente ser servos de Cristo, a nossa vida não pode ser dominada pelo pecado. O apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado é a morte, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23. E nós percebemos isso também no primeiro casal. Deus afirmou que se Adão e Eva comessem do fruto proibido, eles morreriam. E eles morreram, né? A sua vida chegou ao fim. Mas além da morte física, nós temos que ter a consciência que existe uma morte eterna. E se nós persistirmos em uma vida pecaminosa, nós não poderemos estar junto de Deus na eternidade. Pelo contrário, nós enfrentaremos a morte por toda a eternidade. E neste sentido, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, traz uma lista de todos os pecadores que não herdarão a vida eterna. E se nós olharmos o mandamento que estamos analisando propriamente, é o fato de que Jesus ordenou à mulher que ela não deveria pecar mais. Essa não é a única passagem em que nós encontramos essa ordenança de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 14, Jesus encontra um homem ao qual ele havia curado e ele ordena a esse homem que ele não deve pecar mais para que não lhe aconteça alguma coisa pior. Então Jesus deseja que verdadeiramente venhamos a ter uma vida de santidade e que agrade a Deus, a fim de que possamos andar em conformidade com aquilo que o Senhor preparou para nós e através disso coisas ruins não venham a acontecer conosco, aqui na terra, mas também na eternidade. E agora, quem sabe você está se perguntando, mas como é possível viver sem pecar? Afinal, todos os dias, ou praticamente todos os dias, nós cometemos pequenas falhas. E a própria palavra de Deus afirma isso. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 19 e 20, que o bem que ele queria fazer, esse ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, esse ele cometia. E ele mesmo afirma, e quem faz isso não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Então é claro que nós pecamos, nós somos humanos, falhos e fracos, e é justamente por isso que precisamos de um Salvador. Mas nós devemos, como verdadeiros servos de Cristo, lutar dia após dia contra o pecado, para vencermos e nos tornarmos santos como é o nosso Deus. A conclusão que podemos chegar é que, enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos sujeitos a falhas e fracassos, mas se nós temos ao nosso lado a presença e o poder do nosso Deus, Ele nos dará condições para vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia. A Bíblia fala sobre a luta constante entre a carne e o espírito. Então, cabe a cada um de nós alimentarmos dia após dia o nosso espírito, para que o pecado não seja constante no nosso dia a dia, mas para que sejamos cheios do Espírito Santo e para que verdadeiramente possamos cumprir mais este mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos ordenou. Eu espero que Deus abençoe a sua vida, que esse vídeo tenha falado ao teu coração. Se você gostou, eu peço que deixe o seu curtir, que você se inscreva no meu canal, caso ainda não seja inscrito, ative também o sino das notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos que eu vou lançar e acesse também a descrição desse vídeo, vou deixar todos os versículos que citei, vou deixar também o link do meu canal para você poder ver outros vídeos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade, na paz do Senhor Jesus.